Olá, olá, seja muito bem-vindo ao nosso curso de Prática na Prática em Advocacia Criminal. Eu sou o seu professor nesse curso, o professor Rafael Paiva. Sou advogado criminalista já há muitos anos. Antes de ser advogado, fui policial civil, então, durante quase uma década, inclusive, então conheço os dois lados da moeda. E nesse curso nós vamos trabalhar todos os aspectos da prática na advocacia criminal. A minha promessa aqui para vocês é: serei o mais prático possível. Não vou me debruçar sobre teorias, sabe aquelas teorias que o pessoal inventa e que nunca são aplicadas, que ninguém nunca nem ouviu falar, inventa nome. Isso não vai existir no nosso curso. É um curso 100% prático e nessa aula nós vamos falar sobre os ritos do processo penal, começando pelo rito comum, ordinário e sumário. Então, entende uma coisa, Paiva, você falou que o curso é prático e está começando com teoria. Não, eu vou te explicar o porquê que você tem que saber os ritos. Os ritos, eles vão te dar o mapa do jogo. Eles vão te dar o mapa do jogo, ou seja, o que vem antes do que, o que você faz, quais são as saídas que você tem, quais são as peças que você tem que elaborar, quais são os recursos cabíveis. Então, na minha concepção, e quando eu comecei a advogar, essa foi uma das minhas maiores dificuldades. Você tem que entender qual é o mapa do seu jogo, o mapa do processo penal. E para isso você tem que conhecer os ritos processuais. Já sabe? Beleza, então vamos lá. Você tem que entender que nós vamos ter dois tipos de ritos: o rito comum e o rito especial. Rito comum, ele vai ser ou comum ordinário, ou comum sumário, ou comum sumaríssimo. E o rito especial tem vários. Tem o rito especial da lei de drogas, tem o rito especial da Lei Maria da Penha, tem o rito especial do Tribunal do Júri. Então, qual que é a dica? Para você definir se o rito é comum ou especial, a primeira pergunta que você tem que fazer é: o rito é especial? Se o rito não for especial, por exclusão, você já sabe que o rito é comum, tá? Então, se não for Tribunal do Júri, Lei de Drogas, Maria da Penha, nós vamos para o rito comum, ou ordinário, ou sumário, ou sumaríssimo. Tá legal? Beleza? E detalhe importantíssimo: o que faz o rito ser comum ou especial não é se ele está ou não previsto no Código de Processo Penal. Por quê? Você vai encontrar, por exemplo, o rito comum sumaríssimo, que é o rito dos juizados especiais criminais, que não está previsto no Código de Processo Penal. Está previsto numa lei esparsa, Lei 9.099 de 95. Tá legal? Agora, você vai, por outro lado, encontrar ritos especiais dentro do Código de Processo Penal, como é o caso do Tribunal do Júri. O rito especial do Tribunal do Júri é previsto no próprio Código de Processo Penal. Beleza? Já sabe disso? Ótimo. Nessa aula, a gente vai focar no rito comum, ordinário e sumário. Muito mais do ordinário, porque o ordinário e o sumário são extremamente parecidos, semelhantes, então muda muito pouco a coisa entre eles. Eu vou aproveitar para explicar numa única aula. Tá legal? Ótimo. Então, rito comum ordinário, se liga nesse mapa mental que eu preparei aqui para vocês. É o nosso mapa mental de rito comum ordinário, mas você já sabe, é ordinário e sumário. O primeiro ponto é: qual é o cabimento? Olha só, pessoal, cabimento do rito comum ordinário, ele vai ser o seguinte, presta atenção que vai ser muito fácil. Vou até voltar aqui para mim. Quando você for definir qual tipo de rito comum vai ser aplicado, é muito simples. Você vai na pena mínima ou na pena máxima? Com certeza na pena máxima. Vai na pena máxima do tipo penal. Está no artigo do código lá. Se a pena for igual ou superior a 4 anos, o rito será comum ordinário. É o mais comunzão de todos.
Rito comum ordinário vai ser aplicado para crimes, desde que não seja rito especial. Crimes com pena máxima ou com pena máxima igual ou superior a 4 anos. Então, por exemplo, estelionato tem uma pena de 1 a 5 anos. Rito comum ordinário. Tá legal? Ótimo. Rito comum sumário sempre vai caber quando não for especial, lembra? E a pena máxima for maior do que 2 anos e menor do que 4. Aí eu não sou nenhum as, nenhum mestre da matemática, mas o que é o que é? Maior do que 2 e menor do que 4? 3. Quando a pena máxima for de 3 anos, rito comum sumário. Então é muito específico esse rito. Só quando o crime tiver pena máxima de 3 anos. Tá legal? Obviamente, 3, 3,5, né? Todos o 2, 2,5, mas enfim, para simplificar, né? Porque no código você não vai encontrar lá pena de 3 anos e meio. Você vai encontrar o quê? Pena de 3 anos. Como a gente vai ver agora na sequência, tem algumas circunstâncias que podem diminuir ou aumentar e tudo mais. Mas já lembra, rito comum sumário, pena máxima superior a 2, inferior a 4 anos. E o sumaríssimo, que é o rito dos juizados especiais criminais, dos chamados crimes de menor potencial ofensivo, a pena mínima pena mínima, a pena máxima é de até 2 anos. Eu estou falando aqui, inclusive esqueci de me apresentar, né, pessoal? Aqui você vai me seguir lá no Instagram. Eu tenho 2 Instagrams, tá? Esse é meu Instagram de professor, é o @paivaprof. Então, se você não me segue lá no Instagram, me siga. Posto muito conteúdo bacana para vocês lá. E também tem o meu Instagram de advogado, que é para clientes em geral. E aí, @paivadoutor. Mas vamos combinar aqui que se você não me quiser seguir no Paiva Doutor, tudo bem, eu aceito, mas me seguir no Paiva Prof é obrigatório. Tá legal? Então tá aqui para vocês, @Paiva Prof. Ótimo, esqueci de fazer a lição de casa. Voltando aqui para nós, rito como ordinário, sumário, sumaríssimo. Sumaríssimo até 2 anos, sumário superior a 2 e inferior a 4, ordinário igual ou superior a 4. Então, alguns pontos importantes aqui sobre o rito comum ordinário. Para definir o rito, nós vamos ter que olhar para a pena máxima. Aí a pergunta é: causas de aumento e diminuição de penas são consideradas? A resposta é sim, em ambos os casos. Então, por exemplo, vamos imaginar um crime que tem a pena máxima de 3 anos. Qual que é o rito? É o rito comum sumário. Beleza. Mas vamos imaginar que naquele caso concreto, a denúncia considera uma causa de aumento de pena de 1/3. Se tinha 3 anos, 1/3 é 1 ano, vai para 4 anos. Então você vê que com a consideração da causa de aumento de pena de 1/3, mesmo que o juiz não considere na sentença, o que é importante é o que está na denúncia. Se na denúncia existe a consideração de uma causa de aumento de pena que passa a pena, que ultrapassa os 4 anos, né, de 4 para cima, aí nós vamos ter a aplicação do rito comum ordinário, tá bom? Segundo ponto aqui importante é: as qualificadoras também são consideradas. Então, quando o crime for qualificado, eu obviamente vou me referir, vou buscar a pena máxima do crime na forma qualificada, para definir qual tipo de rito comum é: ordinário, sumário ou sumaríssimo. E aqui, continuando, agravantes e atenuantes. Aqui presta muita atenção. Agravantes e atenuantes, anota aí, não são considerados. Ai, mas você falou que os atenuantes, as causas de aumento e diminuição de pena são consideradas. Você está se contradizendo? Não. Causas de aumento e diminuição de pena são consideradas. Agora, agravantes e atenuantes, não. Por quê? Porque elas não influenciam na pena máxima do crime. Então, tanto as agravantes como as atenuantes, elas são consideradas pelo juiz no momento de fixação da pena.
Tá lá na fase, nós vamos ver isso no nosso curso, na parte de sentença. Na fase de dosimetria da pena, o juiz vai considerar as agravantes estão no artigo 61 e as atenuantes no artigo 65 do nosso Código Penal. Então, elas não vão aumentar a pena para mais ou para menos, tá legal? Elas dentro daquela pena do crime, do mínimo e do máximo, o juiz tendo mais agravantes, vai aumentar mais a pena base, mas nunca ultrapassando o máximo e nunca diminuindo o mínimo. Inclusive, esse é o teor da súmula 231 do STJ. Presta atenção aqui. Se essa súmula está no material, é porque ela é importante, tá? Tem até uma discussão hoje no STJ com o ministro Rogério Schettini, esqueci o nome do bicho, do homem lá, pelo amor de Deus. Se pode ou não pode, mas a súmula ainda vigente no STJ diz que a incidência de circunstância atenuante, tá vendo aqui, ó, atenuante, não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Então, se tem o crime e tem 300 milhões de atenuantes, não importa. O juiz não vai poder aplicar a pena menor do que o mínimo do tipo penal. Então, se o mínimo é 1 ano, por exemplo, para o estelionato, o juiz não pode fixar a pena, se condenar, obviamente, se ele absolver, tudo bem. Mas se ele condenar, ele não pode fixar a pena, por exemplo, em 6 meses. Por quê? Circunstâncias atenuantes não podem diminuir o mínimo da pena. É diferente de causa de diminuição de pena. Essa pode, mas atenuante nunca. Beleza? Até o STJ mudar a jurisprudência, por enquanto não mudou. Ó, e se nós tivermos conexão entre crimes diversos? O que é conexão? É mais de um crime, né? Então, é muito simples. Se o crime for menos grave, eu vou aplicar o rito comum ordinário. Então, o indivíduo praticou 2 crimes na mesma denúncia. Um crime que tem a pena máxima de 5 anos e outro que tem a pena máxima de 1 ano. Então, praticou 2 crimes. Um crime de menor potencial ofensivo junto com um crime maior. O que vai valer aqui? Vai valer o do rito mais gravoso. Então, nós vamos aplicar para os 2 crimes o rito comum ordinário. Sei lá, vou chutar aqui um exemplo bem esdrúxulo. Praticou roubo e praticou injúria. Né? Então, o cara lá, o safadão, foi roubar a vítima, roubou a vítima e na saída falou assim: você sei lá, você é gordo. Sei lá, praticou 2 crimes, roubo e injúria. Se tiver uma denúncia, né, isso é muito improvável de acontecer, mas se tivesse uma denúncia englobando esses 2 crimes, nem poderia ter, porque a injúria é crime de ação penal privada, mas isso, enfim, é objeto de uma próxima aula. Mas vejam, eu tenho um crime com a pena de 1 ano e outro com a pena de 5, de 8 anos. O que eu vou aplicar? Vou aplicar do rito mais grave. Isso é meio que óbvio, né? Agora, se nós tivermos a conexão de um crime doloso contra a vida com um outro crime, aí nós sempre vamos aplicar sempre não, na maior parte das vezes, o crime do rito do júri, tá? Então, sempre o rito do júri ele suga. Se tiver homicídio mais injúria, os 2 vão para o tribunal do júri. Homicídio mais, sei lá, ocultação de cadáver, os dois vão para o ritual do júri. Homicídio e estelionato, sei lá. O rito do júri chupa tudo. Tem umas exceções? Tem. Quando é ECA, por exemplo, não chupa, né? Quando é Estatuto da Criança e do Adolescente, quando é crime militar, quando é crime eleitoral. Pronto, falei as 3 exceções. Então, só não vai puxar o rito do tribunal do júri quando for crime conexo, né? Um crime doloso contra a vida conexo com crime eleitoral, crime militar e crime sujeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Tá legal? Então, essa aqui é a parte fundamental da aula. Você já sabe definir quando o crime é de rito comum sumário, sumário ou ordinário. Tá legal? E sabe que qual é isso aqui, como se fosse para você agora um tutorial. Vai atuar num crime não, na defesa de um crime, de um processo criminal, já sabe, vai olhar para esse tutorial e vai aplicar exatamente o que o tio Paiva te explicou aqui. Tá legal? Lembrando que esse mapa mental está disponível para vocês acessarem
no material. E eu recomendo fortemente que você baixe esse material porque ele está, ó, o filé, tá bom? Boa, vamos continuar aqui então. Muito bem, agora que você já sabe certinho como é que é o cabimento do rito comum ordinário e sumário, e até dos outros, né? Vamos falar um pouquinho agora como é que funciona esse rito. E eu preparei um material sensacional aqui para vocês, como um roadmap, um mapa mesmo para vocês saberem exatamente quais são as fases desse processo. Obviamente que eu vou dar para vocês aqui uma visão geral, um overview desse processo do rito comum, ordinário e sumário, e depois nós vamos destrinchar um pouco mais alguns pontos nas nossas aulas, no decorrer dos nossos cursos. Mas o meu objetivo aqui hoje é que você saia sabendo o que acontece no processo, qual é o passo a passo. E eu vejo que muitas inseguranças de advogados estão relacionadas a não saberem o que que vem antes, o que que vem depois, quais são as fases, quais são as peças. E é sério, eu já vi muito advogado que não é da área comendo bola, porque aqui é diferente da área civil, é diferente da área trabalhista. E se você tentar aplicar as mesmas coisas dessas áreas aqui no criminal, você vai se dar mal. Tá legal? Então vamos aqui então falar sobre as fases. Ó, número 1, tudo começa no processo penal com o oferecimento de uma denúncia ou queixa. Nós vamos chamar aqui de peças acusatórias. Nós vamos falar disso mais para frente, mas denúncia é a petição inicial da ação penal pública incondicionada ou condicionada. Quem faz denúncia é o Ministério Público. É a forma mais comum de iniciar uma ação penal, tá? E temos também a queixa, que a queixa ela é utilizada para ações penais privadas. Quem faz a queixa não é o promotor de justiça, é o advogado. E claro, ressalto que nós vamos ter aulas só para explicar essas peças. Inclusive, vou ensinar vocês com maestria a fazerem uma queixa, por exemplo. Não vou ensinar vocês a fazer denúncia, porque esse aqui não é um curso para promotores de justiças. É um curso para advogados. Mas você tem que saber o que tem que ter ou não na denúncia, até mesmo para você, como defensor, elaborar a sua defesa. Tá certo? Então, vamos passando aqui, dentro do tópico 1, oferecimento da denúncia ou da queixa. A primeira coisa que você tem que se preocupar sobre esse tema é sobre os requisitos da denúncia ou da queixa, e eles estão todinhos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal. É muito simples, mas tem muita gente que come bola aqui, inclusive o Ministério Público, cujos promotores estão mais do que cansados de elaborarem denúncias todos os dias, praticamente. Então você tem que se atentar aos requisitos. É como se fosse assim, os requisitos da petição inicial para quem é do processo civil, tá bom? Quais são esses requisitos? Primeiro, o mega maior é complicado, né? O mais importante requisito de qualquer peça acusatória, seja ela uma denúncia ou uma queixa, é a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias. Eu sempre que vou elaborar uma queixa, a parte em que eu mais me debruço é sobre os fatos. O fato é o diamante do processo penal. Tá legal? Então tem que ser uma narrativa fluida, direta e objetiva. Não precisa ficar contextualizando muito, fugindo daqui para lá. É objetivo. E você vai ver boas denúncias são objetivas. Não são milhares de páginas, são objetivas. Tem que narrar o fato, objeto daquela denúncia ou daquela queixa, com todas as suas circunstâncias. Segundo requisito da denúncia ou da queixa é a qualificação do acusado ou elementos que levem à sua identificação. Então, obviamente, você vai fazer uma denúncia, uma queixa, tem que ter lá exatamente quem que é a pessoa denunciada, quem que é o querelado, né, nas ações penais privadas, ou se você não tiver o nome, a qualificação dele, não tem problema. Você vai indicar elementos que levem à sua identificação. Terceiro,
a classificação do crime. É o crime que está sendo imputado àquele indivíduo, né? Na denúncia ou na queixa. É uma calúnia, é um estelionato, é um roubo, tem que constar lá a classificação do crime. Qual que é o artigo do Código Penal ou de uma lei penal extravagante que foi violado. E, por fim, mais importante, rol de testemunhas. Eu já disse para você que nós vamos ter uma aula só para falar de denúncia e queixa. Essa aqui é um overview, mas eu não posso deixar a primeira aula vocês aqui fazendo queixa, por exemplo, sem oferecer rol de testemunhas. Tem uma aluna minha da OAB, quando eu ainda dava aula para a OAB, que ela não é criminalista, ela é da área da família. Ela quis se aventurar numa ação penal, ofereceu uma queixa e não apresentou o rol de testemunhas. Gente, já era. Precluiu. O momento é agora, é no oferecimento da denúncia ou da queixa. Tem que oferecer o rol de testemunhas. Tá legal? Quantas testemunhas? 8 no rito comum ordinário e 5 no rito comum sumário. É muito pouca a diferença. Tá legal? A questão importante aqui é: você vai oferecer nesse momento. Se não oferecer, precluiu. Se o Ministério Público, eu nunca vi, tá? Mas eventualmente não oferecer rol de testemunhas, preclusão, não cabe mais reclamar. Essa minha aluna, ex-aluna, né? Ela achou que era como no processo civil, que vai ter um momento onde você vai poder arrolar as testemunhas para audiência. Se ferrou! Se ferrou! Tem que oferecer no momento correto. E para quem está na acusação, na skin de acusador, o momento correto é justamente do oferecimento da denúncia ou da queixa. Então você já sabe que o artigo 41 tem que ser o primeiro artigo que você vai abrir quando você for fazer uma defesa num processo criminal ou você for elaborar uma queixa-crime. Tá legal? Boa. Vamos para a próxima aqui, passando para a próxima fase, número 2. Depois do oferecimento da denúncia ou da queixa, acontece o juízo de admissibilidade. É o primeiro contato que o juiz tem com a acusação. E nesse juízo de admissibilidade, o juiz ele pode fazer duas coisas. Ou ele vai rejeitar a denúncia ou a queixa, ou ele vai recepcionar. Tá legal? E aqui são dois caminhos bem diferentes. Quando que ele vai rejeitar? Quando estiverem presentes os requisitos do artigo 395 do Código de Processo Penal. Olha só, que abriu uma flor aqui pra gente, né? São basicamente 3 motivos que levam à rejeição da denúncia ou da queixa. Primeiro, peça de acusação, denúncia ou queixa, manifestamente inepta, mal escrita, não preenche os requisitos do artigo 41. Então lembra que eu pedi para você? Vai abrir o artigo 41? Abriu lá, não encontrou os requisitos, não estão preenchidos, você vai pedir na sua resposta à acusação, por exemplo, que a peça seja julgada inepta. Logo, que a denúncia ou a queixa seja, depois eu vou te falar, rejeitada. Mas nesse primeiro momento, quem analisa é o juiz. Né? Se você já foi citado para o processo, é porque ele já analisou e decidiu que ia aceitar a denúncia ou a queixa. Tá certo? Mas tem uma saída para isso que eu vou explicar para vocês logo mais. No item 3. Segunda hipótese de rejeição da denúncia ou da queixa é quando falta duas coisas. Ou um pressuposto processual, ou 2, uma condição para o exercício da ação penal. São coisas diferentes, tá? Pressuposto processual é uma coisa, condições da ação são outros. A falta dos dois vai gerar o mesmo resultado. Mas você tem que entender que pressuposto processual é a existência de um juiz, defesa e acusação. Opa! É a tríade, o triângulo do processo penal. E o juiz tem que ser duas coisas. Tem que ser um juiz competente e imparcial. Se o juiz não for competente e for parcial, nós temos aqui a falha de um pressuposto da ação penal que vai gerar a sua rejeição.
A defesa, ela tem que ter uma citação válida, tá legal? Aqui nós não vamos falar disso aqui ainda, porque justamente não tem citação. Nesse momento, lembra, a peça acusatória foi oferecida, o juiz está analisando. O acusado nem foi citado ainda, tá? Então aqui tem que ter defesa ali, uma defesa, um réu definido, digamos assim. E por fim, a acusação tem que ter legitimidade para aquilo. Então, por exemplo, acontece, viu? Esses dias mesmo eu estava defendendo um cliente que recebeu uma queixa-crime por estelionato. Queixa-crime por estelionato. Absurdo. Assim, grotesco, para te falar a verdade. Mas acontece, ele teve que contratar um advogado para se defender. Por que é grotesco, Paiva? Porque estelionato é um crime de ação penal pública incondicionada. Agora é condicionada, né? Ação penal pública condicionada. Logo, eu não vou falar em queixa-crime. Tudo bem, tem a queixa-crime subsidiária, nós vamos falar disso mais para frente, mas não era nem o caso. Tá legal? Da mesma forma como o Ministério Público não é parte legítima para oferecer uma queixa-crime. Ah, vou fazer uma queixa-crime de calúnia. Não pode. Por quê? O legitimado, nesse caso, é o próprio ofendido. Tá legal? Beleza? Ótimo. E agora as condições da ação. São 3 as condições da ação. Fumus comissi delicti. Tem esse nome aqui em latim, tudo bonitão, mas basicamente a acusação deve narrar um fato pelo menos aparentemente criminoso. Tem que ser um fato típico. Por exemplo, não preencheria essa condição uma denúncia por adultério, porque adultério não é mais crime. Então, não preencheria essa condição, por exemplo, uma denúncia porque o réu está usando uma polo bege, marrom, sei lá que cor que é essa. Por quê? Isso não é crime. Então, a denúncia tem que narrar um fato aparentemente criminoso. Tá legal? Segunda condição da ação é que não pode ter acontecido nenhuma causa de extinção da punibilidade. E são várias. A prescrição é a mais conhecida delas, está no artigo 107 do Código Penal. Não precisa se preocupar com isso agora, porque nós vamos ver isso numa aula própria sobre as causas de extinção da punibilidade, que é o filé da advocacia criminal. E, por fim, a terceira condição da ação, aqui nesse caso, só vai se aplicar para crimes de ação penal privada. Por exemplo, nós vamos até falar disso na aula específica, nas queixas-crimes, o artigo 44 do Código de Processo Penal exige uma procuração com poderes especiais. Se você não tem essa procuração, está te faltando uma das condições da ação na ação penal privada. E aí você, então, não preenche um pressuposto ou uma condição da ação, o que vai acontecer é justamente você ter a sua peça rejeitada, tá? E o fim é faltar a justa causa para o exercício da ação penal. Então tem que ter uma justa causa, tem que ter um mínimo de embasamento probatório para que a ação penal seja proposta. Se for proposta uma ação penal sem o mínimo de embasamento em elementos de prova, falta a justa causa e aí a peça tem que ser rejeitada. Qual que é o recurso cabível? No rito comum ordinário e sumário, cuidado, porque no sumaríssimo é outra peça, tá? Aqui é o RESE, o recurso em sentido estrito. Eu não vou entrar agora nesse detalhe, porque nós vamos ter uma aula só para falar do RESE nessa hipótese, inclusive, de rejeição da denúncia ou da queixa. Por enquanto, fica aqui só para vocês, o material, inclusive, para você já ir acompanhando, mas nós não vamos entrar nessa seara agora. E se o juiz não rejeitar a denúncia ou a queixa, ele pode, então, receber. E aí, quando ele recebe, ele tem 2 coisas importantes. Se o juiz receber a denúncia ou a queixa, cabe recurso? Não, não cabe recurso. Cabe, eventualmente, pela defesa, a impetração de um habeas corpus. E você já sabe que habeas corpus não é recurso, é um remédio constitucional. Então, vamos imaginar uma situação em que o juiz receba uma denúncia por um crime prescrito.
Você pode, então, impetrar um HC para trancar aquela ação penal, porque faltou ali, com certeza, uma condição da ação para o exercício. Lembra a condição da ação aqui, ó? Punibilidade concreta, então não ter ocorrido nenhuma causa de extinção da punibilidade. Então, o HC vai trancar essa ação penal por esse motivo. E aqui um prazo importantíssimo. O ato do juiz, o despacho lá, a decisão de recebimento da denúncia ou da queixa, ela marca a interrupção da prescrição. É o primeiro marco de interrupção da prescrição. Fique tranquilo, vai ter uma aula onde nós só vamos falar de prescrição. Mas por hora, eu quero que você se atente à seguinte informação: a prescrição ela vai ter alguns marcos interruptivos, ou seja, alguns eventos no processo que interrompem a prescrição. Então, ela começa a ser contada tudo de novo. O primeiro marco interruptivo é o recebimento da denúncia ou da queixa. Então, normalmente, na maior parte dos crimes, a prescrição começa a acontecer da data de cometimento do delito e vai até o recebimento da denúncia ou da queixa. É o primeiro marco interruptivo. Tá legal? Aí começa a contar tudo de novo o prazo de prescrição. Mas nós vamos tratar disso aqui numa aula própria. Muito bem, o juiz recebeu a denúncia queixa, vai fazer a citação do réu. Aqui tem muita questão de nulidade que nós vamos tratar numa aula específica para isso. Não é agora, agora é só um overview do processo. E, por fim, nós temos aqui, né, na sequência, então o réu é citado, tem a resposta à acusação. Obviamente, pessoal, que aqui nós estamos dando um overview. Tem um monte de coisa que pode acontecer nessa citação que vai ser um presente para a defesa. Mas não é nesse momento que eu vou tratar com vocês. Vai ter uma aula específica. O curso é 100% prático e completo. Nós vamos falar sobre isso no momento oportuno. Por hora, entendo que após a citação válida, temos a resposta à acusação. E aqui abriu outra flor, né? A resposta à acusação, nós não vamos tratar em detalhes agora, está no artigo 396, vou falar do prazo para ela, vou falar o que pode acontecer, o que você pode alegar, o que você pode pedir na resposta à acusação, mas como eu disse, não é esse momento. Só quero que você entenda, que depois da citação, você vai oferecer uma resposta à acusação, que é como se fosse aqui para quem é da área civil uma contestação. É a primeira petição da defesa no processo. E aí, depois que há essa resposta à acusação, vai acontecer uma coisa interessantíssima. É a nova recepção da denúncia ou da queixa. Lembra que o juiz aqui no item. Cadê? No item 2, ele fez a primeira análise sobre esse processo? Se ele recebia ou não recebia, ele recebeu. Depois da resposta à acusação, inclusive é uma das teses da resposta, que a gente vai tratar no momento oportuno, o juiz vai fazer uma nova recepção. E é possível que nesse momento o juiz faça o que a gente chama de rejeição tardia. Então pode ser que depois da defesa, na resposta à acusação, trazer informações valiosas sobre o processo, que o juiz entenda, opa, pensando bem, não era caso de recepção da ação penal. Eu tinha que ter rejeitado. Acontece na prática? Acontece. É todo dia? Não. É caso a caso, mas é possível, e inclusive o STJ já tem isso aqui pacificado. O juiz pode, após a defesa apresentar a sua resposta à acusação, fazer então uma nova análise e pode vir a receber ou rejeitar a denúncia. Depois disso, nós temos a audiência de instrução e julgamento, aqui do artigo 400 do CPP, e aqui nós temos outro leque que vai se abrir na aula em que nós vamos falar sobre a audiência. Então, a audiência que vai ter auditiva da vítima, de testemunha de acusação, testemunhas de defesa. Olha quanto material eu preparei aqui para vocês. Estou acabando com o meu material. Aí, aqui para a gente aprofundar nas aulas. As auditivas das testemunhas, dos peritos, interrogatório. Isso aqui é importantíssimo, requerimento de diligências. E vem a próxima peça aqui do advogado criminalista,
são as alegações finais, que podem ser orais ou por memoriais. Vamos ter uma aula aqui explicando só como é que faz essas alegações finais orais ou por memoriais. E depois da audiência vem a sentença, que pode ser absolutória ou condenatória. Absolutória, própria ou imprópria. Então, eu aqui vou abordar isso com vocês numa aula só de sentença. E a condenatória também, que tem os recursos, assim, é gigantesco. Tudo isso aqui, galera, vocês vão ver no nosso curso, tá? Cadê? Olha só. É um mapa mental, ele é gigantesco. Olha isso aqui. É um mapa mental gigantesco sobre o rito comum ordinário. E tudo isso aqui você vai ver no nosso curso, isso e muito mais, tá? A minha ideia aqui era te trazer um overview do processo penal, o que você deve encontrar no nosso curso, e eu espero de coração que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, é muito importante que você deixe a sua avaliação, deixa lá 5 estrelas se você gostou da aula, deixa sua dúvida, o seu comentário. Nosso time aqui vai ajudar vocês. É claro que questões específicas de processo a gente não consegue tratar nesse curso, mas eu tenho uma solução para vocês também tirarem dúvidas específicas de processo. No futuro eu trago isso para vocês e espero de coração que vocês tenham gostado e vejo todos vocês na nossa próxima aula. Tá legal? Fiquem com Deus, boa advocacia criminal, um beijo, um abraço, até mais. Tchau, tchau.